Olá! Nessa edição do programa Saúde e Consciência conta com a participação do professor José Luiz Borsato Júnior e a professora Silvia Mara Oliveira, que irão falar sobre as expectativas das relações entre as organizações e a sociedade. É daqui a pouco, não saia daí! Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios, recebo a professora Silvia e o professor José Luiz para falar um pouco das organizações, sociedade, da parte da administração, como que tudo isso está relacionado. Professores, eu agradeço imensamente a participação de vocês no nosso programa para vir compartilhar esse conhecimento com o nosso público. Nós que agradecemos a oportunidade de falar sobre o que nós amamos falar e o que nós amamos fazer, não é? Que nós temos uma sociedade que é feita por organizações. Nós vivemos no mundo de organizações. E como base desse estudo, o final desse processo de entender as organizações, ele resulta nas pessoas, né? Na condição de qualidade de vida, de melhoria dos processos como um todo, de um ambiente organizacional que promova impactos positivos, seja na sociedade, onde estão as pessoas, seja dentro dos próprios processos organizacionais. Então, nós agradecemos a oportunidade, né, José? Exatamente. Para falarmos sobre algo que a gente conhece um pouquinho depois de algum tempo que nós estamos já estudando, e é realmente um prazer falar sobre isso. Vocês são da área da administração, é isso? Trabalham no concurso de administração. De que forma que a gente consegue correlacionar a administração com esse tópico das organizações e sociedade? É interessante porque nós temos várias abordagens, né? Então, considerando as áreas do conhecimento, temos muitas teorias, mas pensando no mundo real, na conexão que nós temos ali com o dia a dia, né, e considerando a nossa área, contabilidade e administração, temos sempre o aspecto técnico, mas é inerente essa relação com a sociedade, porque as organizações são feitas por seres humanos. Então, se a gente observa o foco do trabalho do contador, do administrador, do gestor, são sempre pessoas utilizando recursos, tecnologia, vivenciando cultura, executando planos. Então, sempre se trata de pessoas para pessoas. O que talvez muda é o enfoque, né? Um grupo de pessoas formando uma empresa, formando uma cidade, formando a sociedade como um todo. Então, a conexão ela é muito íntima. E nós temos, então, essa possibilidade de compreender, né, a partir dessa ótica, porque é inerente, faz parte do dia a dia. Então, isso, digamos assim, transcende essa compreensão de empresa caixa preta, como se fosse uma caixa preta, na verdade, ou como se fosse uma ilha. E a relação é o dia a dia, digamos assim, né? Seja no trabalho, seja um comprador, um cliente, né, professora Silvia? Então, não tem, digamos assim, não temos esse limite, né, tão claro, né? A questão das organizações, a gente começa a pensar um pouco, no passado era diferente, né? Nós víamos que não tinha tantas ferramentas tecnológicas. Você acha que com a inclusão, né, dessas ferramentas, as empresas começam a se organizar de forma diferente e mesmo a sociedade? Hoje a gente vê que cada vez mais os níveis de estresse da pessoa com o número de atividades que ela faz, aumenta consideravelmente, né? Então, será que mudou do que era no passado para o que é hoje a questão das organizações? Bom, ao longo do tempo, desde quando nós temos aí a administração codificada como ciência, todo o período e processo de evolução das organizações, eles atendem a demandas que acontecem na sociedade. Então, as organizações, em determinados momentos, precisavam de determinadas técnicas para que atendesse justamente as possibilidades e necessidades da sociedade, o pensamento do homem da época. Né? Então, o homem muda o pensamento, cria-se uma nova forma de se organizar, de pensar, de requerer algum benefício ou aspecto das organizações e, em contrapartida, ela se transforma.
Com relação à tecnologia, nós vemos que alguns processos, de fato, ficaram muito mais eficientes. As organizações têm um poder imenso de transformação, mas ao mesmo tempo que essa transformação ela vai acontecendo, ela vai ocorrendo, muitas vezes as pessoas, outras que não estão dentro da organização, mas que estão na sociedade, não conseguem acompanhar esse passo evolutivo tecnológico. Então, nós temos muitas vezes, em muitas sociedades, um descompasso entre o que nós estamos apresentando e oferecendo para a sociedade, digo nós como organizações, né, e como a sociedade faz uso destas ferramentas. Muitas vezes, essas ferramentas, elas são mal empregadas até no dia a dia. Por exemplo, nós temos agora o WhatsApp, né? Nós vemos a controvérsia que é o WhatsApp na atualidade. É uma excelente ferramenta de comunicação. Maravilhoso, mas pode ser um tormento. Exatamente. Em diversos aspectos, né? Ele pode impactar positivamente quando as organizações estão divulgando seus produtos, Sim. estão se aproximando dos clientes, estão divulgando informações importantes no sentido de chamar atenção, importantes informações com relação à saúde, Claro. porque nós vemos, né? E inclusive lazer. Por outro lado, nós estamos refém de uma tecnologia, de uma ferramenta que a gente precisa parar e repensar. Até onde a gente pode deixar que essa influência não nos cause mal. E esse causar mal, essa consciência, ela precisa partir das pessoas que estão utilizando, porque a empresa não vai dizer, olha, você está utilizando o WhatsApp de forma errônea. Nós precisamos ter essa consciência. E muitas vezes, né, José, essa própria consciência são as empresas que vão começar a sinalizar. Os funcionários, nós somos o tempo todo chamados ao WhatsApp, e aí quanto tempo a gente demora para se organizar, para responder, e porque tudo é muito rápido, e se a gente não responde, e, enfim, e todo o estresse que também vai gerando esse chamativo, essa urgência que essa ferramenta nos trouxe. Essa tecnologia, ela sugere que nós paremos e prestemos atenção em como nós estamos trabalhando com elas. Por outro lado, quando nós falamos em tecnologia em termos de evolução organizacional, nós ainda não conseguimos transformar a evolução tecnológica em redução de utilização de recursos naturais, por exemplo. Né? Nós utilizamos ainda muito papel para formalização. É verdade. As empresas continuam tendo impacto, causando impacto ambiental, porque apesar da tecnologia, nós em alguns sentidos, em alguns aspectos, nós ainda não conseguimos reduzir o impacto causados que já eram anteriores a determinadas tecnologias. Não é, José? Verdade. Eu tenho a impressão que a tecnologia nós utilizamos muito para comunicação, né? Então nós temos ali as mídias sociais, e essas mídias sociais assumiram um aspecto de utilidade. Hoje o WhatsApp serve para comunicação instantânea, por exemplo. Temos o Instagram para uma finalidade específica, Facebook para outra. Então, em termos de conexão, de comunicação, apesar de todas as ressalvas que a professora Silvia mencionou, nós percebemos um avanço. Porém, o desmatamento que é necessário para se produzir celulose e se produzir papel, apesar de termos as tecnologias de nuvem, ainda é muito presente. Né? Então, o consumo de papel sulfite segue em pleno vapor. Apesar que nós temos, igual eu mencionei, a nuvem, diversos softwares que ajudam a melhorar processos, comunicação, até num ambiente mais formal e estruturado do que o próprio WhatsApp. Então, hoje nós temos esse conflito em gerenciar. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo como, pelo menos, esperado, porque no século XVIII, pouco tempo atrás, considerando a linha do tempo, a única relação que a empresa estabelecia era com o proprietário. O proprietário se confundia com a própria empresa. Hoje, além desses interesses, desse proprietário, desse acionista, tem o cliente, o fornecedor, o papel das mídias sociais, o meio ambiente, a sociedade, sindicatos, enfim. Então, são muitos fatores para serem gerenciados
e problemas complexos demandam soluções complexas. E como Então que estamos as empresas engatinhando. conseguem colocar todo esse arsenal que existe, né, incorporar tudo isso na sua organização para que ele consiga atender a sociedade de uma forma atual, que corresponda a tudo isso? Envolve um processo evolutivo também, professora Evelyn, pelo seguinte, da mesma forma que uma empresa ela começa num porte pequeno e evolui até se tornar uma grande empresa, eventualmente uma multinacional, à medida que ela cresce, naturalmente ela demanda, surge diante dela desafios e ela busca soluções, principalmente em termos de gerenciamento e administração, que é a nossa área. Então ela começa com aquela necessidade de simples controles, depois avança para o planejamento, para o gerenciamento efetivo e para, inclusive, lá no final, conseguir utilizar de forma efetiva os recursos. E nesse processo evolutivo, as empresas como um todo desenvolvem um aprendizado. Então, e se não fizerem, também vai ficar desatualizada, né? Ela acaba Exatamente. perdendo o mercado se não se adequarem a essa nova realidade. Sim. Nós vemos um processo de falência hoje muito grande, né? Então, nós ainda temos um grande número de organizações, de empresas que falem antes dos 2 anos e meio. Né? E esse processo de falência é justamente por falta, primeiro, a primeira causa de falência que nós temos, e não é só no Brasil, se nós investigarmos em outras sociedades, também será, é a falta de planejamento. Então, as mudanças, elas vão ocorrer. E como as empresas se adaptam, a forma como elas se adaptam, o tempo de adaptação, ele é importante para fazer com que a empresa permaneça no mercado, né? Que ela permaneça atuante. E quando nós falamos em mudança, no ambiente onde elas estão, nós temos mudança o tempo todo. É um ambiente altamente instável, nós temos mudança no setor tecnológico, político, econômico, social. Ciclo. Né? É um ciclo. Isso está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, o papel, por exemplo, do gestor é justamente prestar atenção às mudanças e ter conhecimento do que é gerenciar. Excelente. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, nós vamos por um rápido intervalo e voltamos logo para entender um pouco melhor sobre o assunto. Você que está em casa, não saia daí, nós voltamos já. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense.
recomendado pela CAPES. Com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional, o mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência em nossos estúdios, a professora Silvia e o professor José. Nós estávamos conversando sobre a questão de como a organização pode impactar na vida das pessoas. E nós observamos também que essa reformulação acontece em vários aspectos e em vários locais, inclusive na parte educacional. Como que a gente pode entender um pouco a educação dentro desse contexto da organização? Eu acho interessante porque o papel da educação, né, ele é sempre reforçado, isso não tem como ser relativizado. E, inclusive, as próprias empresas, pelo menos as empresas mais desenvolvidas, têm cada vez mais buscado atrelar a educação corporativa na sua rotina, oferecendo treinamentos desde o primeiro momento de ambientação até pensando numa promoção, pensando numa capacitação e também para acompanhar o desenvolvimento tecnológico da sociedade, enfim, das demandas das empresas e da sociedade. Então, a educação acaba sendo um ponto-chave, um ponto fundamental, olhando a partir dessa ótica, né, interna da empresa. Mas, claro, se a gente lembra que nós estamos numa universidade e todo o papel fundamental, né, pensando no ensino, na pesquisa e no que nós podemos fazer pela comunidade, incluindo aí as empresas e as pessoas, nós temos um peso fundamental por conta da questão principal que envolve a nossa possibilidade de oferecer aos alunos uma mudança de perspectiva, desenvolvimento do pensamento crítico, a busca por aprender a ser autônomo, no sentido de estudar, de aprender, de se atualizar, e ao mesmo tempo que nós temos que aprender com as mudanças, e o cenário tecnológico também nos impõe essa necessidade. E o ensino à distância, o ensino aliado à tecnologia, também diz respeito a essa evolução, a essas demandas que nós temos que atender para continuar sendo úteis, né, e bem posicionados na sociedade, né, professora Silvia? Sim. No aspecto educacional, nós podemos perceber que as tecnologias, elas chegaram e não tem volta. Não tem. É muito rápido o processo. A tendência é que nós tenhamos um aprofundamento, uma intensificação com relação aos processos de ensino-aprendizagem voltados por meios tecnológicos. Mas nós estamos também no contexto presencial e, independente do contexto presencial, EAD, semipresencial, como nós temos as várias tecnologias, várias metodologias de ensino, o que é interessante é que o acadêmico, que é aquele que esteja dentro da organização, tenha de fato uma mudança de perspectiva. Olha só, quando nós estamos dentro das organizações educacionais e a universidade é um agente mediador entre a sociedade e as organizações, né? Entre as pessoas que estão na sociedade em busca de melhoria de vida, de qualidade de vida e de crescimento pessoal, e a universidade oferece. Por outro lado, a universidade também faz essa mediação, muitas vezes no desenvolvimento de novos produtos e tecnologias que podem chegar até as organizações. Nós temos um descompasso entre o que as pessoas desejam e o que as organizações podem usufruir das instituições educacionais. Elas podem, por exemplo, a universidade, ela oferece diversos atendimentos. As organizações buscam. Tudo está muito atual, tudo que acontece na universidade acontece agora. Muitas vezes acontece com a perspectiva de futuro e ela está disponível para as organizações. Por outro lado, como é o pensamento acadêmico em termos da transformação que o conhecimento pode promover? Por exemplo,
Nós temos as organizações de um lado que oferecem vagas de trabalho, oportunidades de emprego, oportunidades de que as pessoas possam sanar as suas necessidades, né? Tem algumas teorias, tem a abordagem comportamental da administração, nós temos a pirâmide de Maslow e ele diz assim que nós vamos para as organizações porque a gente tem motivos para estar lá. E lá nós vamos passando por um processo motivacional. Nós vamos porque precisamos atender nossas necessidades básicas, depois de segurança, depois social, depois de estima e de autorrealização. Mas como a gente faz para chegar lá? O acadêmico, é interessante mudar esse processo, essa visão, porque ele pode, no momento que ele está na universidade, determinar qual é a vaga que ele quer. Ele escolher e não ser escolhido por uma oferta, por uma possibilidade, mas ele gerenciar. Ele tem a possibilidade da escolha. Essa possibilidade, porque agora ele já tem esse conhecimento. Existem as organizações que deixam claro o que elas querem das pessoas que estão dentro dela. Hoje nós temos aí uma seleção de pessoas muito em organizações, em grandes corporações, pautada nas suas competências. Elas definem as suas competências, logo que elas definem as suas competências, elas buscam essas competências no mercado de mão de obra, na sociedade, nas pessoas que estão prontas para esta competência. Então, em que momento o acadêmico, a educação, proporciona essa mudança de visão? E eu diria que a todo momento, desde quando você está integrado num contexto universitário, você já tem essa possibilidade, porque aí você já conhece o que é que está acontecendo. O que está acontecendo. A família também vai ter um papel primordial nesse processo, não tem? Da questão das organizações, a família também entra com um forte apelo. Como que a gente vai ter essa conexão? A questão da família, ela acaba sendo muito relevante, porque é o nosso berço, é o nosso primeiro contato com o mundo, com a nossa primeira concepção de cultura e de interações. Então é interessante porque nós temos toda uma possibilidade de nos oferecermos ao mercado com base nas nossas capacidades, habilidades e aptidões e desenvolvê-las, mas nós partimos de um primeiro pressuposto que é exatamente a nossa cultura familiar, até termos aquela idade de entrar na universidade ou até mesmo um pouco antes ingressar no mercado para entender qual que é essa dinâmica. Então nós temos ali, na verdade, um código aberto, né? E tanto pode alavancar ou eventualmente criar um contexto um pouco mais desafiador. Então o contexto, da mesma forma que é importante para as organizações, para o indivíduo enquanto estudante, enquanto futuro empreendedor ou futuro funcionário de quaisquer que sejam as organizações, esse pressuposto ele é importante e eventualmente ele pode ser determinante para o futuro, considerando que nós temos vários potenciais e potencialidades não são fatos ainda, precisam ser desenvolvidos, lapidados, então acaba sendo um fator crucial nesse sentido. E nós temos que entender, né, e eu sempre espero passar isso aos alunos e sempre espero que a universidade cumpra com esse papel de fazer essa ruptura, né, de entender que nós temos autonomia de, se quisermos, termos esse poder de escolha, apesar de todas as dificuldades particulares, para nos desenvolvermos. Porque hoje a gente sai de uma estrutura de mão de obra que era muito padronizada e específica para uma realidade que enaltece habilidades, características pessoais que às vezes se sobrepõem ao conhecimento técnico e formal ou à falta dele. Então é importante que hoje aquele aluno recém-formado, independentemente da modalidade de ensino, com algumas habilidades que ele tenha ou desenvolva, ele consegue se destacar. Um exemplo bem clássico que eu falo bastante é a questão da comunicação, do trabalho em equipe, comunicação escrita ou verbal. Então são coisas que agregam e a pessoa consegue se desenvolver e mostrar o seu potencial, até mesmo sobrepondo aquela pessoa muito mais técnica. Então acaba tendo essa dinâmica, né? Esse peso é muito grande. Exatamente. Embora, voltando um pouquinho com relação às famílias, embora as famílias sejam
um grande influenciador nas decisões, principalmente dos mais jovens, né? Embora hoje nós temos aí jovens que já entram na universidade, que têm certeza que são aquelas profissões, que são aquelas atividades que ele quer desenvolver no futuro. E lembrando que quando nós falamos em atividades, em profissões, nós temos um contexto bastante aberto. Hoje nós temos muitas possibilidades em termos de gestão de carreira, por exemplo, né? Então, esse processo todo de desenvolvimento das habilidades, em parte acontece dentro da universidade. Só que a gente só torna essas habilidades competências quando nós pegamos as nossas habilidades, quando nós sabemos que elas existem e nós aplicamos com o conhecimento que foi gerado durante o período de estudo. Então, a habilidade só vira competência quando nós aplicamos o conhecimento naquele âmbito que nós nos propusemos a estudar, a conhecer. Dentro do ambiente organizacional, todas as pessoas que estão na universidade vão para o ambiente organizacional, sejam elas empreendedoras ou funcionários das organizações. E essas habilidades todas, independente da profissão, seja na área da saúde, na área de tecnologia, vai exigir algumas habilidades que nós aprendemos, por exemplo, ou que nós estudamos na área da gestão, na área da administração, que é principalmente trabalhar com pessoas. É uma das competências mais exigidas hoje, é você saber lidar com as pessoas. É você reconhecer que, embora todo o aparato tecnológico, são elas que fazem, porque são elas que pensam, são elas que sentem, são elas que precisam, né? Então, essa consciência de que nós somos as organizações, mas nós também somos a sociedade. As organizações precisam de algum fato, por necessidade, existirem para atender as necessidades da sociedade, com seus impactos positivos. Geram renda, emprego, qualidade de vida, melhoria nos meios de diagnóstico. Olha como nós transformamos as nossas vidas em termos de estruturação de tempo, né, de vida, porque nós temos hoje desenvolvimento de equipes multidisciplinares e pensar nesse contexto da aplicação. As empresas exigem equipes multidisciplinares, mas acima de tudo, humanizadas. É perfeito. Reflexões muito importantes que acho que todos devem parar para fazer, independente de curso, independente, né, de área de atuação, são reflexões para a vida mesmo, que nós temos que entender como que o meio, né, se interage entre si e se organiza. Eu agradeço imensamente a participação de vocês no nosso programa, por ter compartilhado todo esse conhecimento conosco, esclarecido um pouco, né, sobre a questão das organizações e sociedade. Muito obrigada, professores. Obrigado. A você que está em casa, eu agradeço a sua audiência e eu espero você na próxima semana.